Oiê! Como vocês estão? Imagino que não esteja sendo fácil essa rotina de videoaula, de videoconferência, mas vai dar tudo certo, logo a gente se acostuma. É um desafio para todo mundo. E o novo sempre assusta, é assim mesmo, mas vai dar tudo certo, tá bom? Se precisarem de alguma coisa, pode contar comigo. A nossa aula agora é de redação. Eu preciso que vocês peguem o livro e abram na página 97. O assunto de hoje é bem simples. Nós vamos falar sobre a linguagem digital. Como nós nos comunicamos nesses meios digitais? Certo? Isso é algo muito presente no nosso dia a dia e é bem provável que vocês saibam falar disso com mais propriedade do que eu. Mas nós vamos dar uma explanada de uma maneira geral. Além dessa linguagem, o livro vem falando para a gente a diferença entre mídias sociais e redes sociais, como também alertando para algumas possíveis dificuldades que nós encontramos nesse meio, tá bom? Nas mídias sociais. Para começar, qual a sua opinião sobre o uso da internetês? Você, quando está conversando por mensagens instantâneas, como você utiliza a linguagem, como você escreve, como você digita, seja o caso. É muito comum usarmos o PQ, por exemplo. E tá tudo bem, se houve comunicação, se é o momento para isso. Isso passa a ser um problema, a ser uma dificuldade quando nós levamos para outros âmbitos. Por exemplo, na escola, quando um professor pede uma atividade, um trabalho, um resumo, e aí lá você colocou o VC. Isto não é interessante, não é legal. A professora de redação não aceitaria, ou não aceita. É com isso que a gente deve ter cuidado. Muitas vezes está tão presente no nosso dia a dia que vira um vício. Outro cuidado, outro alerta, que inclusive o livro nos traz, é sobre o que é público e o que é privado. Atualmente nós conseguimos controlar as nossas redes sociais para que apenas os nossos amigos possam ver. Amigos, nós estamos falando de sei quantos mil seguidores, tá? De 1.000, de 2.000 seguidores, são 2.000 amigos. Às vezes há uma interpretação errada. É diferente de uma conversa em particular, mesmo que seja na mídia social. Você está conversando no chat, por exemplo, com uma pessoa só e você utilizou uma linguagem do meio, uma internetês, a pessoa compreendeu, tudo bem. Só que você usar isso em um outro âmbito, em um post, por exemplo, do Instagram, do Facebook, pode ser mal visto. A gente tem que ter cuidado com isso e com as informações que nós passamos. Inocentemente, muitas vezes colocam informações que acabam sendo perigosas, facilitando para algumas maldades que há no mundo. Outra alerta é sobre fake news, muito batido, inclusive o livro traz isso com propriedade. Cuidado com o que compartilha, cuidado com o que você não tem certeza. É muito difícil a gente ter certeza do que está na mídia, então compartilhar isso não é legal. É certo que muitas vezes a gente não sabe que é fake news, a gente não sabe que é uma informação falsa. Inocentemente acreditamos nessa informação. Mas tem que ter cuidado, porque nem tudo que nós vimos é confiável. Então, só passe adiante se você tiver certeza. Outro questionamento que nós temos é sobre a diferença da mídia social para a rede social. A rede social ela é mais particular. Sua função é compartilhar informações, aquilo que eu quero ver. Sim, na minha rede social aparece aquilo do meu interesse, o que eu sigo. E a mídia social ela engloba tudo, mesmo o que não é necessariamente uma rede social, como por exemplo blogs. Tá? Seja blog de receita, de resenha de livro, de jogos, o que for. Ele é uma mídia social, não é uma rede social. Ou seja, uma rede social é uma mídia social. A mídia social ela engloba tudo isso. A diferença de mídia para mídia social é que a mídia, vamos pensar na TV para facilitar, ela é uma mão de via única, somente uma pessoa está falando.
Eu não consigo responder, não consigo, não tem um debate. Enquanto que a mídia social há uma interação entre quem está falando, quem está assistindo, seja por meio de comentários, seja no chat, seja no direct, seja como for, tá? Então, o que é mídia social? É tudo que está nesse meio, engloba tudo. A rede social são algumas funções que elas servem para compartilhar informações, e aí vem fotos, em vídeos, tá bom? No caso, rede social é uma mídia social também, tá? Mas tem um ponto interessante na página 99 do livro de vocês, que é as características da linguagem das redes sociais. Acompanhe comigo. Uso de símbolos, muito comum. Uso de letras maiúsculas para marcar a alteração na entonação de voz. Quem nunca levou um grito ao ler uma mensagem? Aquelas maiúsculas gritantes lá. Acontece. Presença frequente de interjeições e reticências. Atualmente é muito comum a gente ver reticências nas mensagens, mesmo que não tenha necessariamente algo a mais para acrescentar. Às vezes coloca lá só para ficar bonitinho. Às vezes alguém quer dizer alguma coisa e não quer digitar. Quer que você compreenda o que a pessoa quer dizer. Fica difícil, né? Mas aí a reticência é muito utilizada nesse momento. Presença frequente de abreviaturas e redução ortográfica. É o não contínuo, né, gente? É o N ou o S para representar o não e o sim. Até eu entender isso. Supressão de letra maiúscula. Nesse aqui eu vou bancar a chata, tá? Nome próprio sem letra maiúscula não dá. Não sou mesmo adepta a esse. Utilização de letras na representação de palavras. Apresentação de números em substituição de palavras, V6. Marcas da oralidade, esse é positivo. Muito, aí a gente escreve lá o M com um monte de U, que é para representar, né, essa entonação. Muitas vezes a gente fala até para oi, oiê, representar a entonação. Ausência de acentuação e pontuação, essa também não é nada legal, porque como é que nós vamos adivinhar que você está fazendo uma pergunta se você não colocou a interrogação? Então, muito cuidado com alguns. Essa é a minha contribuição de hoje. Eu espero que vocês gostem. Estaremos juntos sexta-feira para possíveis dúvidas, tá bom? E colocações também. Fiquem à vontade para comentar sua sugestão, sua interação. O que você sabe também sobre isso? O que você pode acrescentar para a gente, tá? Um beijo e até mais.